partir do momento que eu coloquei o Supabase no meu instalador, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é sobre como utilizar o mesmo como Vector Store para aplicações que utilizam LLM, como por exemplo o Flowise. E nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente isso, como que você faz no Supabase para criar um Vector Store, uma tabela Vector Store, e utilizar essa tabela lá dentro do Flowise, beleza? Então são duas coisas que eu quero te mostrar, primeiro como criar e segundo como utilizar no Flowise o Vector Store do Supabase. Aqui quem fala com vocês é o Orion e eu já peço para vocês deixarem o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque isso ajuda bastante a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, bora para o nosso vídeo. Bom, dentro do meu Supabase aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é vir do lado esquerdo nessa opção chamada de SQL Editor. Dentro dela, eu vou encontrar essa opção chamada de Quick Starts, que é o início rápido. Clicando aqui, eu vou encontrar várias opções de início, inclusive a seção de LangChain. Quando eu habilitar ela, vai me apresentar um código aqui no meio, e esse código eu tenho que mudar algumas coisinhas para facilitar e possibilitar a utilização do Supabase para vários clientes ou para vários outros bancos de dados Vector, no caso, tá? Primeira delas é o nome da tabela. Ele está mostrando aqui que ele vai criar a tabela documentos. Só que se você reparar, nesse documento tem vários outros lugares chamados documentos. O que eu preciso de fazer? Eu vou selecionar documentos, ou clico duas vezes para selecionar, e aperto Ctrl F ou Command F no seu teclado. Após isso, do lado direito vai apresentar para nossa janela, onde tem uma setinha logo no começo, que eu posso clicar, e eu posso utilizar agora a função de Replace para repor o arquivo aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, Rise. Então, esse é o nome que eu quero para minha tabela. E eu vou clicar agora nessa opçãozinha aqui para aplicar em tudo. Então, eu vou dar um clique aqui e pronto. Agora, tudo que se chamava Document, agora se chama Rise. A segunda coisa que eu preciso de alterar aqui é essa seção de Embedding Vector, que está 1536. Para quem não sabe, essa opção de 1536 é a recomendada, dependendo do modelo de linguagem que você for utilizar, da OpenAI, beleza? Para o que nós vamos trabalhar, o 1536 dá de boa, mas dependendo, você tem que aumentar esse valor aqui para algum dos valores certo, né, da OpenAI que ela deixa descrita. Se você vai utilizar Gemini ou Llama ou outros, você precisa de pesquisar qual que é o valor do embedding do vector daquela aplicação. Por exemplo, embedding vector Gemini. Aí você vai ter que estudar e procurar onde estão os seus valores para utilizar aqui dentro, tá? No meu caso, como eu disse, vai ser a OpenAI mesmo. Eu vou deixar esse 1536. E a última coisa que eu vou mudar é essa parte aqui de baixo chamada de função, onde ele está criando uma função chamada Match Rise, Rise. Esse caso aqui poderia ser assim? Poderia. Só que para facilitar ainda mais a nossa vida, eu recomendaria você substituir essa função aqui, tá? Só mudar aqui mesmo que já vai funcionar, para outra. Como, por exemplo, eu vou colocar o nome Rise, tá? Simples, que acabou caindo aqui em cima da pesquisa. Vamos trocar aqui, ó, por Rise. Deixar só assim, o mesmo nome da tabela que eu criei, tá? Apenas para facilitar a nossa vida posteriormente, tá? Após isso, eu vou clicar aqui em Run, ele vai carregar, e se você observar, ele deu sucesso, tá? Agora vamos supor o seguinte, eu quero criar outra tabela também, outro Vector Store, dentro do meu Supabase. E aí eu vou substituir tudo que está escrito Rise, inclusive essa parte aqui de baixo já, por exemplo. Vou dar um Ctrl F para, por exemplo, Orion. Então, coloquei aqui Orion e eu vou repor. Quando eu tentar executar de novo essa função, vai dar um erro, tá? Vai dar vários erros aí até você descobrir o que é. Que basicamente é o seguinte, você não pode ter essa primeira linha aqui, a primeira e a segunda, né? De fato, a segunda linha, que ele está criando uma extensão chamada Vector. E ele já tem o Vector, nós já criamos uma vez, tá? Então, a primeira vez que você cria, essa função é executada e as próximas não é mais necessário ela. Então, eu posso selecionar ela e deletar essa linha, tá? Como eu também tenho que deletar essa linha que, nesse caso, do meu, tá na linha 25, tá? Mas sempre você procura, ele começa com hashtag, tracilhado, jogo da velha, o que você preferir falar, tá? Essa seção aqui, você vai deletar. Então eu vou selecionar essa linha e vou deletar.
Beleza, deletei essa linha, agora eu posso vir aqui na parte de run, e se você observar, agora deu sucesso. E a mesma coisa eu faço agora se eu quiser para outra tabela. Então, por exemplo, eu vou trocar de Orion para, por exemplo, ADV, por exemplo, e vou substituir. Tudo substituído, agora eu vou dar um run e pronto. Opa, desculpa que nesse caso estava selecionado ó, a parte de run. Agora sim, eu vou dar um run e agora sim, ele veio selecionado, tá? Se tiver só uma linha selecionada que estava no meu, ele vai rodar somente aquela linha, tá? Então verifica se não tem nada selecionado para ele poder rodar tudo, tá? E quando eu rodei tudo, ele deu sucesso. Agora eu posso vir na tabela, na Table Editor aqui, que eu já vou encontrar o ADV, o Orion, o Rise, que eu criei, todos são Vector Stores, tá? E além disso, quando você cria um Vector Store pelo Supabase, você precisa de liberar o acesso externo a ele, criando uma política de acesso. Para isso, seleciona a tabela que você quer, vai na parte superior encontrar essa mensagem que você vai clicar na função de Enable Row Level Security e dentro dela, do lado direito, você vai encontrar a seção de New Policy, que é a nova política. Nessa nova política, é bem simples. Você vai selecionar a primeira opção, vai clicar Usar o Template, vai ativar a opção Todas, que nós temos aqui, e depois vai dar um Review. Todos, Review. E nessa seção, só vai clicar aqui em Save Policy para salvar essa política de acesso. Com a política de acesso criado, uma outra coisa que é legal vocês também notarem, e isso eu falo porque tem muitas pessoas relatando isso, que é o seguinte, você vai clicar na seção de API Docs, e aqui em API Docs você vai reparar se ele mostrou as colunas que foi criado, tá? Nesse caso, dentro da tabela Rise, ele criou a coluna ID, Content, Metadata, Embedding, e muitas vezes não aparece. O que você vai fazer se não aparecer? Você vai simplesmente abrir o seu Portainer, tá? Isso se você estiver fazendo uma instalação self-hosted, tá? Que é o nosso caso. Vai abrir aqui a parte de Containers, vai pesquisar por Supabase _ REST, vai selecionar ele aqui, vai remover e vai remover de novo, tá? Quando você faz isso, você está derrubando o serviço do REST, o container do REST, e colocando de novo. Ele coloca sozinho, automático. É como se estivesse reiniciando o REST, tá, do Supabase. E quando ele reiniciar e aparecer o running aqui, você já pode voltar para o seu Supabase, que você vai ver que ele vai atualizar essa parte aqui, tá? Então, depois de tudo isso, você tem que fazer essa parte caso não aparecer. Ah, mas eu tenho que ficar fazendo isso sempre? Não, tá? Nesse caso, eu falo não no quesito dessa coluna aqui, dessa tabela. Essa tabela não vai ter mais nada sendo adicionado de colunas nela, né? Nem vai mudar os formatos, nem os tipos, nem a descrição. Mas vamos supor que você criou uma outra tabela e não está conseguindo achar os dados dela, não está aparecendo aqui, por exemplo, você vai ter que fazer isso por causa que o hash está com esse probleminha de não atualizar, tá? Mas isso acontece cerca de... Depois que você faz isso, dura 1 hora, ele funciona tranquilo, depois de 1 hora você tem que fazer isso de novo, caso você modificar a tabela, tá? Se não for modificação de tabela, for só inserção de linhas, por exemplo, funciona tranquilo, tá? Você não tem que se preocupar de novo com essa parte do portainer, reiniciar container e etc. Bom, fiz isso daqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou agora partir para o meu Flowise, porque dentro do Supabase já está pronto. Nós já criamos uma tabela de Vector Store, nós já deixamos ela com a política de acesso para todos, tá? Para todos que tiverem o acesso a ela, e também eu já corrigi o problema, se tivesse, né? No caso, no meu não tinha, mas no de vocês pode ser que tenha, de não aparecer as tabelas na parte de API Docs, tá? Então, nesse caso, já apareceu aqui para mim, tá perfeito. O que eu preciso de fazer agora é abrir o meu Flowise. No Flowise, que nesse caso é a segunda parte do vídeo que eu quero mostrar, eu vou adicionar um novo fluxo e eu vou importar, clicando na engrenagem, Load Chat Flow, e eu vou selecionar aqui o flow de exemplo, tá? Que é esse flowzinho aqui que vai estar na descrição do vídeo também, tá? Nesse flow, eu vou encontrar essa seção, vou ter que modificar várias coisas aqui, tá? Mas vamos lá, com calma. Chat OpenAI, aí, né? Chat OpenAI. Nela, eu tenho que definir aqui a credencial para me conectar.
Nesse caso, eu já tenho a credencial Orion criado. Mas se você não tem, você vai encontrar apenas a seção de criar novo, que você vai clicar e você vai definir qual que é o nome da credencial, pode ser qualquer coisa, e também qual que é a sua API Key da OpenAI, beleza? Colocou isso, vai dar um ADD e aí ele vai adicionar aqui. Além disso, você pode escolher qual que é o modelo. Aquele 1536 ele funciona muito bem com esse GPT 3.5 Turbo. Se você for escolher uma outra versão, como por exemplo a 4.0, por exemplo, você precisa de ter um embedding ali maior, tá? Ou fazer o teste para ver se vai funcionar também. Bom, o restante aqui eu não vou mexer, não vou entrar muito em detalhes sobre ele, porque o foco agora é configurar aqui o nosso Supabase. Esse Supabase aqui, eu tenho que configurar aqui a parte da credencial para conectar. Nesse caso aqui eu não tenho, então eu vou criar. Essa credencial vai ter o nome, por exemplo, Supa, ou o que você quiser. Nesse caso eu poderia deixar até Rise Supa, só para... Eu faço sempre assim, eu coloco o nome da empresa, underline Supa, só para identificar mais fácil. E aqui embaixo eu tenho o Supabase API Key, que é a API Key do nosso Supabase. Quando você instala pelo meu instalador, ele já entrega para você o código, que é esse NOK, que você pode selecionar e copiar. Se você esqueceu qual que era, não salvou, você pode abrir o Supabase, clicar aqui em cima API Docs, selecionar essa seção que está escrito JavaScript, trocar para Bash, e clicar aqui em cima em Showcase para exibir as suas chaves, tá? E aqui embaixo você vai encontrar a API Key e qual que é ela, que agora basta você selecionar, apertar o botão direito e copiar. Lá no Flowise você vai colar ele aqui dentro e vai dar um ADD. Pronto. Adicionamos as credenciais do Supabase, agora ele também pergunta qual que é a URL do meu projeto, a URL do meu Supabase, que nesse caso o meu é supabase.rise.chat. E por último aqui, penúltimo na verdade, ele vai perguntar qual que é o nome da tabela e qual que é a query name, tá? O nome da tabela que nós criamos é Rise e a query name é Rise também, tá? Se você não modificou, vai estar lá escrito match, acho que é assim, underline Rise, tá? Aí você verifica lá qual que está no seu. Coloquei aqui Rise, belezinha. Agora eu tenho aqui chat aí embedding, que eu vou colocar aqui o da Orion, que é o da OpenAI, o normal que eu já tinha criado. Subindo aqui, eu tenho que upar um arquivo em PDF. Nesse caso eu coloquei um PDF, mas poderia ser um WebScarp, poderia ser o que você quiser. Nesse caso eu vou utilizar o PDF. E eu vou utilizar o do Rise Chat, que também vai estar na descrição se você quiser pegar esse arquivo para ler. Eu gerei ele com o ChatGPT, então pode usar à vontade. Colocou ele aqui, você sempre espera um pouquinho, tá? Para ele poder ler o arquivo, subir o arquivo no caso. Dependendo do peso do arquivo que você colocar, vai demorar mais. Se você coloca, espera um pouquinho, eu acho que esse tempo já foi, porque o arquivo é super leve. E aí, tá pronto, nós já configuramos todos os campos, inclusive o Supabase, que é o Vector Store, e você observa que o embedding, quer dizer, o embedding não, desculpa, o node do Supabase, de Vector Store, nós só precisamos de colocar aqui a credencial, que é o NOK, nós colocamos qual que é o link do Supabase, a tabela e a query, que nesse caso nós definimos igual o nome da tabela, tá? Preencheu tudo isso, você pode salvar esse fluxo, colocando o nome que você quiser, por exemplo, bot, vou salvar, e aqui vai aparecer essa seção para você poder fazer um upsert dos arquivos que você tem para o Vector Store, ou seja, enviar lá para o Supabase, que é super importante essa função agora. Então, por exemplo, eu coloquei um PDF e eu upei ele, agora eu quero mandar os arquivos, converter ele em Vector e salvar no Supabase, e para isso eu tenho que clicar aqui no botãozinho para fazer o upsert. Se o botãozinho não aparecer depois que você salvar, você pode clicar na engrenagem e escolher aqui Upsert History, tá? Nesse caso que eu vou utilizar aqui, e aí eu vou clicar em Upsert e ele vai começar a carregar. Esse processo pode demorar um pouco, dependendo da quantidade de informação que você passar aqui para o bot, tá? Se o seu PDF tiver, sei lá, 50, 100 páginas de puro texto, ele vai demorar mais. Se você colocar um site, ele vai demorar mais também. Então, esse documento aqui ele é bem simples, tanto que ele adicionou apenas 23 linhas no meu Supabase. Ele separou todo o conteúdo em Vector, né? Vector seria essa parte aqui de baixo, mas enfim, e com o texto. Aí agora eu posso salvar de novo de preferência, abrir o chat e eu posso fazer uma pergunta. Por exemplo, outra coisinha aqui.
na parte do conversional retriever, que é a chain, não sei como se pronuncia isso, você tem essa função chamada de parâmetros adicionais, que nele você pode colocar um prompt aqui para o seu bot responder. Por exemplo, você é um atendente da empresa de automações chamada Rise Chat. Seu objetivo é atender, tirar dúvidas do cliente baseado no, e eu colocar contexto. Tem que ter essa funçãozinha de contexto, ele deixa escrito aqui, tá? Para ele poder entender. Então, vou copiar aqui, ó. No contexto. Ponto. Seja sempre gentil e animado, respondendo sempre em português. Beleza. Eu posso até colocar, tipo, não fuja do assunto ou qualquer coisa que for necessária. Eu vou deixar só assim, tá? Para não demorar muito tempo, que não é aula de prompt isso aqui, tá? Fecho aqui, salvo de novo. Apareceu que salvou aqui embaixo. Agora eu vou vir na opçãozinha do chat. Vou limpar o chat só de costume aqui, mesmo que não tenha nada. E eu vou colocar, por exemplo, oi. Vamos ver aqui, ó. Olá, como posso ajudar você? Eu vou colocar quem criou essa empresa. Ele vai carregar, ó, a empresa Rise Chat foi criada em 2015 por 3 amigos, Leonardo Silva, Ana Paula Martins e Roberto Gonçalves, né? E aí ele já explicou. E esse conteúdo aqui realmente é aquele que está no documento, tá? E eu posso colocar, por exemplo, quais serviços vocês oferecem. Pesquisei aqui, ó, a Rise Chat é uma empresa que fornece, blá, 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 blá. Então já está funcionando perfeitamente. Colocar qual os preços, só para finalizar aqui a parte de demonstração, quais são os preços dos serviços prestados por vocês, por exemplo. Vou carregar, olha lá, os preços varia com serviço, etc, né? Colocou aqui uma média, enfim, como posso entrar em contato. Carregando e já mostrou, né, para entrar em contato, tal e-mail, tal telefone, etc. Então, aqui já está funcionando perfeitamente, né? Através de um PDF, mas também funcionaria com um site, funcionaria com GitHub, com Notion, sei lá. Mas enfim, o objetivo aqui é te mostrar como utilizar com o Supabase Vector Store, né? Tem o Quadrante, tem o Zap, tem vários outros aí, né? O Pinecone, se não me engano, esse que é o nome, que são ferramentas que funcionam mais self-hosted, que é o objetivo. Nós temos o Supabase, que é uma ferramenta incrível, super rápida e que eu recomendo bastante vocês trabalharem com ela aqui, até pela capacidade que ela tem de armazenamento. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você não deixou o seu like e gostou do conteúdo, já peço para você deixar o seu like, porque isso me incentiva bastante. E escreva aí no chat, escreva só, Supabase. Isso já ajuda demais o meu canal, beleza? Também recomendo vocês virarem membros, se vocês não forem membro ainda. Membros inovadores do meu canal têm acesso ao Discord e também têm acesso a vários scripts, inclusive esse daqui vai estar na descrição de graça para vocês, mas se você quiser scripts mais complexos, lá no nosso Discord você pode encontrar scripts de N8N, Typebot, entre outras ferramentas. Fico por aqui e te vejo no próximo vídeo e até mais!